Oi, gente, bem-vindo a mais um programa Papo de Negócios e Franquias. Hoje nós estamos aqui com a Renata Rochu, que é diretora de expansão da Balduco, Casa Balduco, né? Casa Balduco. Casa Balduco. E é um case muito interessante que nós vamos falar hoje, porque é daqueles cases de uma indústria que decide ir para o varejo e criar um conceito de varejo, e a Balduco está fazendo isso com uma qualidade espetacular, e a gente vê que não é fácil fazer isso, né, ô Renato? Eu queria começar você... Primeiro, obrigado por você ter Imagina. vindo. Eu que agradeço o convite. Cara, faz tempo que eu estava querendo te trazer aqui ao programa. Nós já temos mais de 100 programas gravados. Muito legal você estar aqui. Imagina. A gente já se conhece há muitos anos dentro do franchise. E eu queria que você começasse falando um pouco disso, né? Porque não é fácil para uma indústria tomar essa decisão, né? Está acostumada a vender produto no varejo, não tem dor de cabeça do varejo, que é bastante difícil, né? E por que a Balduco tomou essa decisão e como é que ela fez isso? Bom, primeiro tem que contar a história, porque muita gente não sabe que a Balduco não começou como indústria. Ela começou no varejo. Ela começou numa confeitaria no Brás. Ah, tá então, aí. Já é uma explicação. A Casa Balduco é um resgate dessa origem. Tá, que legal. Aí, depois dessa confeitaria, eles abriram a primeira planta industrial em Guarulhos, que é onde é a sede até hoje. Então, a empresa tem mais de 65 anos. Quando ela fez 60 anos, eles resolveram desenvolver a linha de varejo, mas a preocupação sempre foi que o varejo fosse um novo canal de distribuição para agregar qualidade, experiência, mas que não fosse um conflito de canal com o supermercado, exatamente, ou com os parceiros distribuidores que eles já tinham. Porque a Balduco, como ela é uma empresa familiar, ela tem, por tradição e por estratégia, ter relacionamentos de longo prazo. Então, a Casa Balduco tinha que ter um conceito que não entrasse em conflito com os distribuidores, supermercadistas. Então, essa era a primeira questão. Sim. Depois, a categoria Panetone, ela tinha algumas características. Ela era sazonal, só vendia na época de Natal. Isso. Ela era uma categoria estável de venda. Então, como você fazer essa categoria não envelhecer e atrair novos consumidores e deixar de ser sazonal? Então, a Casa Balduco também foi uma estratégia para isso. Com a Casa Balduco, você tem panetone o ano inteiro. Você vende o panetone em fatia quentinha. Então, ela é uma nova forma de consumir panetone. E na loja, você tem a possibilidade de experimentar todos os públicos, que não é o público que vai no supermercado. Então, o público do supermercado, ele é predominantemente feminino. Ele não pega o executivo, ele não pega muitas vezes a criança. E hoje, com a Casa Balduco, você tem experimentação de todas as faixas etárias. Que bacana, entendeu? Gente. Não, e uma coisa que eles devem ter planejado muito é que depois desses anos todos que eles eram só indústria, né, ele perde o cacoete lá do varejo, e o varejo é extremamente competitivo, e vocês estão entrando na categoria de cafeteria, né? Eu acho que vocês se consideram uma cafeteria ou tem alguma outra categoria? Bom, isso é interessante citar também. Toda a linha de produto da Casa Balduco, ela é diferente da Balduco Supermercado. Sim. Então, a torrada, o wafer, tudo que você encontra da Balduco, que nós chamamos internamente de linha amarela, você não encontra na Casa Balduco. Mesmo o panetone da loja, ele é um panetone de uma receita mais rica, com mais recheio, com mais cobertura. Então... eu não sabia. O produto já é diferente. O produto é diferente. Então, é o primeiro case de indústria que foi para o varejo com uma linha de produtos separados. Bacana. Se você olhar, não só no Brasil, mas como no mundo, todas as experiências de gente de indústria que foi para o varejo, é o mesmo produto que eles levam. O mesmo produto. A loja da M&M, a loja da Hershey. Sim. Não, o produto foi para outra linha. Tá? Então, isso é importante salientar. E o começo era uma loja que tinha café,
para gerar fluxo para a compra dos biscoitos e panetones. Isso. Né? Mas, o que aconteceu? É muito bacana. Eu já trabalhei em muitas cafeterias, mas a Casa Balduco tem um apelo uma ligação muito emocional com o brasileiro. É fantástico. Então, a pessoa entrava na loja e falava assim, eu quero ficar aqui dentro. Então, você tinha que ter mais ambiente sentado, você tinha que ter o ambiente para ele consumir no local. Sim. Então, aquela máquina de café foi agregando outros produtos de cafeteria. Sim. E acabou virando mais cafeteria do que empório, embora ela seja uma mistura das duas coisas. Sim. Então, a nossa venda é composta X% de cafeteria, X% de empório, e tem uma força grande no sazonal de Páscoa e muito grande no sazonal de Natal. O empório, normalmente quem adota essa estratégia, é difícil fazer o empório virar. Qual o percentual dentro do faturamento do empório? No ano, você tem uma variação grande dentro dos por causa meses. dos sazonais. Por causa dos Mas sazonais. Pega no ano, vai. Mas no ano ele chega a representar próximo de 30%. Ah, tá muito bom. É muito significativo. Muito bom. Normalmente não passa de 10. E ele tem uma coisa muito importante, que ele agrega uma venda anual dentro do segmento de cafeteria, que a gente fica bem acima da média de venda de cafeteria. Como business, né? Sim, lógico. Poxa, que legal. Você vê que esse é um diferencial, mostra todo um planejamento, né? Vocês têm, para entrar nos shoppings, tiveram dificuldade, porque hoje tem muita cafeteria, as cafeterias estão em alta, isso é bom, mas ao mesmo tempo também a competição é bastante grande, né? Vocês tiveram dificuldade ou ainda tem dificuldade, o shopping, de entrar com a Casa Balduco? Ou a força da marca é tão grande que o shopping fala, pode vir? Eu acho que são dois momentos, Paulo. Primeiro momento, quando começou a marca, para explicar o conceito, porque as pessoas conheciam o Balduco Indústria, né? O primeiro momento foi difícil, porque as pessoas achavam que era uma loja com prateleira de produtos iguais do supermercado. Então, até falar, não, eu quero fazer este conceito, né? Nem todos os shoppings quiseram testar. Aí, depois que testou e pegou, né? Hoje você tem, apesar de ter muita disputa pelo site de café, né? Porque o site de café ele serve não só para cafeteria, como serve para outras lojas satélite. Você tem muita disputa imobiliária, que eu posso dizer assim. Mas como você agrega o empório, se agrega um ambiente de experimentação bacana, os shoppings hoje estão demandando a marca. Diferente de outros lugares que eu já trabalhei, o que acontece? O consumidor entra no saque do shopping e fala assim, eu quero uma Casa Balduco aqui. Ficou bem interessante. Legal. Isso é muito bom. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de você, da sua história dentro do franchise, Renata. Eu acho que é uma oportunidade, porque você tem uma vida inteira dentro do franchise, como eu também. E é legal a gente saber isso, por onde você passou antes de chegar aqui na Casa Balduco. Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que o mais bacana dessa história, Paulo, é contar para todo mundo que quando a gente começou, a Associação Brasileira de Franchising, ela era uma salinha, né? Com Exatamente. 10 pessoas que participavam. Era um movimento muito inicial, né? Então, qualquer coisa que você ia, qualquer evento de franchising, a primeira coisa, você tinha que explicar o que era franchising. Né? A primeira feira de franquia tinham 12 estandes. Então, você atendia as pessoas para explicar o que era o sistema de franchising, como funcionava, antes de você falar de qualquer marca, né? Isso. Independente de onde você estivesse trabalhando, se era alimentação, se era serviço, era mais de meia hora para explicar o conceito. Então, hoje, o conceito é uma coisa corriqueira. Sim. Né? Todo mundo conhece a BF. Então, foi um trabalho de construção, não só da própria BF, mas de todos nós profissionais da área. E hoje, o franchising no Brasil é muito reconhecido. E lá fora, a força que o franchising brasileiro tem, a própria BF é reconhecida como uma das maiores associações. Isso. Enfim, é importante salientar isso, né? Porque foi um trabalho construído, né? Step by step, porque eu acho que
tem que ser muito relevante comentar. E como é que você entrou no franchise? Eu entrei, foi bem curioso. Eu fiz administração na FAAP e eu saí, me formei e fui morar fora, morei fora 1 ano e meio. E foi lá, num treinamento de uma empresa que eu trabalhei, que eu vi a primeira vez falar de franchising, this is franchising. Né? Foi uma projeção do Taco Bell, lá fora, lá em nos Londres. Estados Unidos? Em Londres. E aí, quando eu voltei, eu procurei o que tinha de franchising no Brasil. Tinha a ABF, o Marcos Riso, o Marcelo Scherto, você, Ricardo Young, enfim. E tinha uma aula na PUC, que era aos sábados, e você podia ir como aluno ouvinte se você não fosse aluna. E eu entrei. E aí eu comecei a participar disso, e aí acabei entrando para trabalhar numa empresa de franchising, que era uma master franquia. Aqui nem existe mais, era uma sorveteria americana, era Swensen's. Swensen's. Era um sorvete maravilhoso. Me lembro. Então eu fiquei quase 2 anos lá. Depois eu fui para a Casa do Pão de Queijo. Pão de Queijo era... Aí nós trabalhamos juntos nesse projeto. Fiquei mais de 15 anos na Pão de Queijo. Uau! Depois eu fui para o Grupo Trigo, que era as marcas Spoleto, Domino's, Cone. De lá eu fui para a Starbucks. A Starbucks não era franquia, era corporação, mas era cafeteria. Então foi um tempinho que não foi franchising. Depois eu tive uma passagem de 1 ano na Havana e agora eu estou há quase 3 aqui. Não pode somar. Falando nisso, eu ouvi dizer que a Starbucks vai começar a franquear. Você está sabendo de alguma coisa, não? Não Conta sei. para nós sei. aí, dá sei. um furo aí. Não estou sabendo. Não. Eu ouvi dizer que eles vão começar a franquear no Brasil. Mas fala um pouquinho dos modelos da Casa Balduco. Só tem um modelo de unidade ou tem quiosque, tem loja, o investimento mais ou menos, para a gente ter uma ideia. Tá bom. Bom, primeiro, a Casa Balduco não está só em shopping. Então, está em todos os clusters, né, como a gente chama. Tem aeroporto, tem loja de rua, tem shopping, tem prédio corporativo e tem hospital. Ai, que legal. E aí, dependendo do cluster que você está inserido e do potencial de venda daquele local específico dentro do cluster, a gente tem 3 modelos de negócio. A loja, full, propriamente dita. O quiosque, mas o quiosque ele é full em termos de mix de produto. Depois tem aquele tuk-tuk, que ele é aquele carrinho que tem 90% do mix, ele só não tem sopa, massa e um drink que a gente chama o crema café. E hoje a gente tem um modelo de negócio que é complementar, que são os karts, são os carrinhos que a franqueadora dá para cada franqueado que fecha negócio conosco e que serve para ele circular nos andares dos prédios corporativos, nos andares dos hospitais, ou enfim, num posto avançado do shopping, ou onde ele quiser. Então, cada vez que ele assina um contrato conosco, ele ganha isso. E nesse kart ele vende empório, ele pode vender café expresso feito na hora e fatia feita na hora. Ai, que bacana, gente. Nossa. E os investimentos, então, começam a partir de quanto para um franqueado? Um tuk-tuk com tudo, né? É o carrinho, os equipamentos e a taxa. 180 e com mesa e cadeira, já tudo incluído. Primeiro pedido, eu falo pacote fechado. Sim, né? Chave na mão. Chave na mão. Um quiosque em torno de uns 400, uma loja em torno de 500, 550. Tá. E o que a gente tem tentado desenvolver é fazer a loja um hub de negócios. Isso é importante porque hoje, como você tem muita venda online e tal, a loja ela tem um potencial de venda, ela tem um payback calculado, mas o carrinho é uma renda marginal, a venda de produtos sazonais corporativo para empresas é outra venda adicional. A própria loja pode fazer? Pode. Ela recebe o catálogo com antecedência, ela tem preço com desconto, etc. Trabalha o mercado em torno ali. E agora a gente fechou com o delivery do iFood também. Tem essa possibilidade da loja também atender dessa forma. Oh, que legal. Porque aí a receita vai para ela de acordo com o last mile ao redor da loja. Vocês têm algum modelo de território ou para isso ou não?
o território em contrato de Leste Maio franquia mesmo? é a própria loja, né? Agora a gente está dividindo, a gente contratou uma empresa de geomarketing, né? Sim. Para dividir os territórios do iFood e do carrinho, Ah, tá. né? Porque o carrinho ele pode Pode ter circular. planejado. É. E qual o payback aí que você estava falando aí? Agora estou curioso Paulo, saber qual o payback. O payback vai depender. A Sim, cafeteria, varia. a cafeteria ela depende muito do fluxo de pedestres, porque o ticket médio de uma cafeteria é um gasto baixo. Sim. Né? Normalmente pode ser de 2 anos e meio a 3. Né? Agora, se você tiver um fluxo muito intenso, uma Avenida Paulista, isso pode ser mais rápido. Lógico. Né? Ou se você tiver um tuk-tuk, que o investimento é mais baixo num local de alto fluxo, aí pode ser... Eu sempre vi café, eu já tive um café e não era franquia na época e não foi muito bem. Não é uma atividade fácil porque exatamente o ticket médio é baixo, né? Mas eu já vi que vocês já começam de uma forma muito mais planejada, com empório, com venda de produto sazonal, tem um leque de produtos maior para tentar subir o ticket. Eu acho que com tudo isso você consegue melhorar aí o resultado da unidade, né? Eu acho que isso a gente tem que dar esse suporte, né? Porque a experiência que nós temos, normalmente o franqueado não tem. Então, toda a negociação do imóvel, nós que fazemos. Opa, isso é importantíssimo. Desde da análise do layout, viabilidade técnica, DRE, proposta comercial para o shopping, até você poder fazer um plano de ação para a loja decolar. Então, todo mercado novo a gente entra, por exemplo, acabou de inaugurar uma loja em Salvador, tem um plano de marketing específico porque é um mercado novo, não conhece Casa Balduco ainda, né? Então, ninguém mais do que a franqueadora que tem a propriedade e o conhecimento da marca e de como fazer uma loja performar, né? Já entrar vendendo aquilo que foi planejado. E a gente tem sempre instrumentos para corrigir a rota. Se ela não estiver performando de acordo com o que foi planejado, você tem como fazer a mídia no shopping, ou, sei lá, mídia ao redor, panfletagem, vale fatia, vale café, enfim, e dar esse suporte. O difícil de uma pessoa como você que abriu um café bandeira branca, que a gente fala, é que não é branded, né? Não tem a marca e não tem esse suporte. É muito difícil. Que aí você tem que ser tudo, né? Você tem que ser o empresário multifuncional. Você é RH, você é marketing, você é compras. Não dá. Quase que impossível. Qual que é o food cost hoje de vocês, incluindo a embalagem, por franqueado? Mais ou menos. Aí eu vou dividir em 2 partes, né? Uma parte é a cafeteria, outra parte é o empório. Sim. Eles têm 2 percentuais diferentes. A cafeteria é mais baixa, o empório é mais alto, mas você ponderando a venda anual, dá em torno de 33%, 32%. Tá bem dentro. É dentro do food cost que a gente considera em linha de alimentação. Com a vantagem que, como a gente tem a indústria da Balduco por trás, a gente não é uma franqueadora que vive de royalties, de taxa de franquia, né? Porque ela é um braço da Balduco e o que ela rentabiliza não é fundamental para o resultado da Balduco. Sim. Né? Então, a gente quer que o cliente tenha experiência e que isso agregue para a marca mãe. Valor para a marca. Né? Então, a gente tem algumas facilidades para o franqueado que nem todos os outros players conseguem dar. Então, toda venda de sazonal, por exemplo, a gente vende faturado, ele vende o Natal todo, ele só vai me pagar 30 dias depois do Natal. Então, legal. A gente gera sempre um fluxo de caixa positivo para ele. Poxa, que bacana. Isso para administração é muito fácil, né? Qual que é o royalty verba que vocês cobram? Royalty de 6% sobre a venda bruta e a verba de publicidade 2%. E o perfil do franqueado? Vocês têm muito franqueado múltiplo, que são investidores que montam mais de uma unidade, ou vocês estão querendo mais aquele franqueado papai e mamãe? Isso foi bacana você perguntar, porque há muitos anos atrás, quando a gente começou, né? Todo mundo falava assim, não, franqueado, barriga no balcão, tem que estar lá na lojinha, tomando conta da lojinha, abrindo e fechando a lojinha. Esse modelo não funciona mais. É isso aí. Porque você está muito suscetível a qualquer variação do mercado, aquela loja é a única fonte de renda da pessoa.
É com aquilo que ele paga as despesas pessoais dele. E se ele tem que fazer uma reforma na loja, ou se o shopping está em algum momento de baixa, porque está fazendo alguma revitalização, ele fica descapitalizado, ele fica com, né, sem condição. Então, nosso objetivo é ter X lojas, né, vamos supor, 300, 400 lojas, e nós vamos ter no máximo 100 franqueados. A gente quer que eles tenham pelo menos 3 lojas ou 4 lojas cada um. Puta, que bacana, muito bem planejado. E hoje a gente já tem muitos franqueados que já têm 3, 4, 5 lojas. Que legal, gente. Esse é bem um modelo já americano, que tem dado muito certo. E o planejamento é esse mesmo, 300, 400 lojas ou é maior? Em princípio, sim, né? Vai depender sempre do mercado, né? Se o mercado permitir, pode ser mais. Eu acho que com o planejamento e qualidade que vocês estão fazendo, eu acho que esse projeto vai crescer muito, viu? E eu queria falar um pouquinho do exterior. A gente andou falando aí no ano passado. Qual é a ideia da Bauducco? Porque eu vi lá nos Estados Unidos, tentando entrar primeiro com o produto, que eu acho que a ideia é boa, não é fácil, porque é um produto que também o americano não conhece, Panetone. Como é que está sendo essa experiência deles? Para a gente é tão bacana ver isso, cara. Eu fico fascinado, né? Eu fico emocionado mesmo. Qual é a ideia? Como é que vai ser esse projeto? São 2 projetos distintos, tá? Um é o projeto da Bauducco Indústrias, entrar nos Estados Unidos. Já está lá há 10 anos. Uau. Já tem uma planta Nem industrial eu pensava lá. Que era tanto. Já tem uma linha de produção lá. Tem muita coisa exportada, mas já tem uma linha na Flórida. E já tem uma equipe que foi daqui para lá. Obviamente tem americano também contratado. E está fazendo um trabalho, como você falou, de conhecimento da categoria Panetone. Até fizeram uma campanha super bacana. Fizeram um focus group para cada americano experimentar e falar o que é isso. É um Big Muffin, é um cake, não sei o quê. Big Muffin é ótimo. E todas essas frases foram estampadas nas embalagens dos panetones. Ai, que ideia brilhante. E aí, quando empilhava no supermercado ou nas drogarias, empilhava uma frase de cada uma. E depois a outra era a foto do panetone. Então ficava quase que um outdoor dentro do ponto de venda. Que bacana. Ficou muito legal. Nossa. Deu muita mídia social. Né? Quebrou a barreira, porque todo mundo tirava foto, virava Instagram e tal. Foi parar teve até no Times Square que legal. Uma coisa da Bauducco, foi bem bacana. Isso foi ano passado. Do ponto de vista de casa, Bauducco é um pouquinho diferente. O segundo mercado de consumidor de panetone no mundo é o Peru. É mesmo? Porque também teve uma família italiana que imigrou e abriu uma indústria de panetone e fez a tradição lá. Olha que legal. Então, semana que vem, nós estamos voando para lá para inaugurar a primeira Casa Bauducco exterior. Porque, lógico, lá já não vai ter essa barreira que tem o mercado americano, né? Que é muito mais difícil, além de que cafeteria lá é brincadeira. Então, em cada esquina tem 2. Mas que legal. Vamos acompanhar de perto aí esse projeto. Eu acho que as indústrias brasileiras têm tido muita dificuldade para expandir internacionalmente. E eu acho que agora está amadurecendo com esse planejamento, as marcas estão fazendo com mais cuidado e eu acho que o Brasil tem um potencial enorme para crescimento lá fora e eu tenho certeza de que vocês vão ser um sucesso. E daqui a pouco, quem sabe, vocês estão indo para a Itália. Opa, aí seria chegar no território, né? Quem sabe. Hoje nós tivemos aqui a entrevista do Lindolfo, do Mr. Shane. E ele é o cookie americano melhor do que o americano. Ele falou, uma hora eu vou entrar lá. Dá gosto, realmente. Vai acontecer a mesma coisa. Na verdade, o nosso plano é sempre continuar focando Casa Bauducco no Brasil.
A Lógico. gente deve terminar o ano com 83 lojas. Quer dizer, 82 mais a do Peru, 83. E aí o Peru ou qualquer outro país vai ser uma expansão menor. Vocês vão entrar vocês mesmos lá e depois expandir com franquias lá. Não, é um franqueado. Ah, já é um É um franqueado? franqueado, ele já tem experiência em franquia, inclusive de cafeteria. Ah, E ele é uma associação de alguns brasileiros que já moram lá com vocês pessoas franquearam daqui para lá? daqui para direto. lá, Mas eu já conhecia eles antes, eles já foram varejistas e se associaram com pessoas de lá também. Então, é gente que conhece o mercado local. Eles também já estão morando lá há 5 anos. Então, é um grupo E a ideia é interessante. franquear daqui para lá as outras também? Ou ele vai ser um tipo um master? Ou vocês não vão Ele vai mexer ser com o isso? tipo da pessoa, do grupo que vai abrir novas lojas. Mas Aí- ele mesmo? Ele mesmo. Não Porque eu vai acho que... subfranquear lá, não? Não. Pelo menos não tão cedo, entendeu? Porque Não aconselho também, não. E tem muita coisa, eu acho que assim, tem muita correção de rota para você fazer sempre, né? tem. Não é só replicar o modelo idêntico, né? Mesmo aqui na América do Sul, você tem razão. Tem muitas diferenças. Mas que ótimo, gente. Olha, uma história fantástica da Renata, da Casa Bolduco. Espero que vocês tenham gostado aí de conhecer a fundo essa franquia que nos próximos anos vai crescer muito no Brasil e espero no mundo inteiro. Renata, obrigado por você ter vindo. Tá? Obrigada, Paulo. Obrigada a gente poder compartilhar a nossa história também, né? Fantástico, foi muito bom. Gente, foi ótimo estar com vocês. Até o próximo Papo de Negócios e Franquias.